Oi, gente, estamos aqui no segundo dia da Feira Pará Negócio 2024 com o nosso podcast. E como eu prometi para vocês, eu selecionei convidados assim muito especiais que eu sei que vai agregar muito na sua vida, no seu negócio, no seu projeto, né, Benedito? Cara, boa noite. Segundo dia de Pará Negócio, segundo dia de feira, surreal, hein? O que a gente tá fazendo nessa feira? Mas vamos lá. Esse podcast também, a gente tem conseguido trazer histórias surpreendentes, que até a gente como entrevistador aqui tem se comovido. E dessa vez não vai ser diferente. De jeito nenhum. Não vai ser diferente. Esse podcast aqui poderia ser uma série, inclusive, né? De tanto que a gente tem assunto com esses convidados aqui. Não, nada é o quê? O terceiro podcast com eles, né? É o terceiro o primeiro foi só com um, aí o segundo foi com os três. E hoje os três estão aqui, muito mais maduros, muito mais bonitos, muito mais ricos. E é com muito orgulho que a gente traz aqui o Grupo Red, a maior rede de franquia da Resolve. Muito prazer, sejam bem-vindos, Eduardo, Juan, Diego, e sejam bem-vindos a esse podcast. Obrigada por terem aceitado mais uma vez e vir aqui poder compartilhar com a gente. Que eu acho que aqui a gente mais aprende do que ensina quando a gente vem ouvir vocês. Então, obrigada de verdade pela disposição do tempo de vocês. Obrigado, galera. Boa noite. É um prazer estar nessa mesa compartilhando com vocês e aprendendo também, né? A gente aprende muito conversando com vocês. Não é toda a empresa que consegue fazer o que vocês dois estão fazendo à frente da Resolve. E vai ser um prazer a gente compartilhar e também aprender com vocês aqui essa noite. Gente, boa noite. Pra gente é um prazer também estar aqui com vocês, grandes amigos, parceiros de negócio. E engraçado que a Resolve ela chegou tão grande nessa feira que eu tô falando aí fora que a Resolve Pará, não é a Resolve Pará. O Anderson bagunçou tudo aí fora, mas brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês, conversando, contando história e aprendendo um pouco mais. É isso, boa noite a todos. Terceiro podcast. Estamos aqui para falar um pouquinho dessa jornada, né, do que tem sido muito intenso. Parece que são 30 anos, mas só 3 anos, né? 2 anos. Benedito falou isso hoje. E vai ser divertido trocar ideia, contar o que foi o nosso amadurecimento todo esse tempo. A gente amadureceu muito fazendo esse negócio como ser humano. E é muito gostoso saber que está só começando, né? Acho que as grandes aventuras que a gente vai viver estão todas por vir. As pessoas que a gente vai conhecer, que vão chegar na Resolve. Então, tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje. Eu acho importante a gente fazer um breve resumo. Com certeza, é muito importante. A Resolve lá atrás, primeiro topou com o Diego, aí o Diego veio como nosso diretor comercial, nosso gerente comercial, e aí ele resgatou o Portugal, que o Portugal ele já é ali uma história com o Benedito, já do comecinho, né? E aí depois o Juan veio, o Juan se descobriu ali no setor solar. E aí em menos de um ano, não foi, Benedito? Eles três tomaram a decisão de abrir a nossa primeira franquia. Então assim, foi um corte muito brusco ali no cordão umbilical. Perdoa. Eu lembro até hoje, o dia que o Benedito falou, disse, mas por que os três? Por que tem que ser os três lá de uma vez? Pelo amor de Deus, por que isso? Mas hoje foi a melhor decisão da vida. Só explicando esse ponto, para quem não sabe, o Diego, nosso gerente, sai da empresa para abrir a primeira unidade. Só que ele leva junto como sócios os dois melhores vendedores. E a Jéssica desesperada, e o faturamento vem como? Falei, vai vir de qualquer jeito, a gente vai dar um jeito, mas pensa que para onde eles vão, também vai vir faturar. Sim. É o famoso dividir para multiplicar, né? Exatamente, e eu não consegui entender ali. Eu acho que foi o emocional mais forte que falou. E o que é bonito disso tudo, foi como eu falei antes da gente começar, e o que você disse para o Álvaro. Hoje é fácil vender uma franquia nessa feira, mas para vocês ali atrás, que quem era a Resolve, estava começando ainda como franquia, e vocês ali foram os primeiros que vocês não compraram uma franquia, vocês compraram um sonho, vocês compraram uma ideia.
E eu acho que nada mais justo que hoje vocês tenham o destaque que vocês têm. Estão indo para a terceira franquia. Já tem a terceira. Já tem a terceira. Acabamos de fechar mais 2 unidades lá embaixo. Estamos aqui uma conversa de 15 minutos. Todas as vezes que nós nos encontramos é franquia nova que ele vende. O maior vendedor da Resolve é o Benedito, não adianta. Continua, né? A galera pensa que ele parou de vender, agora que ele começou. Exatamente. Olha, tá vendo? Já é uma novidade. Já tem mais 2, né? Vocês têm que parar de se reunir com o Benedito. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre resultado, sobre o trabalho que vocês estão fazendo, que eu acredito que não é fácil. Se tu for ver, Benedito, eles 3 têm o maior número de pessoas ali, como você diz, usufruído do poço que eles estão cavando, mais do que a gente quando tinha lá na Duque. Hoje vocês têm um número mais de pessoas ali que dependem do trabalho de vocês, das pesquisas de vocês, mais do que a gente tinha quando a gente era ali. Porque hoje a gente é mais a questão da franqueadora, né? Mais aquela questão do administrativo, mas hoje vocês lideram mais vendedores do que você quando a gente começou ali. A gente já inicia o mês 150 para baixo, né? 150 mil negativo correndo ali já. Realmente dá frio na barriga, mas é muito gostoso. E o Benedito falava muito sobre isso e a gente ouvia. Hoje faz muito sentido, cara. A gente agora precisa crescer pelas pessoas que estão ao nosso lado. Já não é mais pela gente. Ganhar dinheiro é muito bom, ter conhecimento é muito bom, mas chega a hora de outras pessoas brilharem. E a gente já acabou esse poço com toda humildade, mas a gente vai continuar cavando cada vez mais, porque tem mais pessoas sedentas e famintas que precisam realizar coisas. Então a gente tem se arriscado, tem dormido pouco. Imagino vocês, eu falo pro Benedito, cara, pra gente é difícil de dormir, imagina pra vocês, cara. Eu não imagino como seja a noite de vocês. Nada que um Rivotril não resolva, tá tudo certo, né? Então, Juan, hoje vocês estão duplicando aquilo que aconteceu na história de vocês. É isso. Com certeza. Pra gente é confortável falar que quando a gente olha para o tamanho que nós estamos, a gente está muito confiante, baseado em crença em tudo que a gente viveu na Resolve. Então, sendo muito sincero, quando a gente nem se dá conta do tamanho que a gente está hoje, essa que é a verdade. Porque a nossa crença, ela é tamanha que a gente é capaz de fechar uma franquia em 15 minutos. Então, quando a gente fala que, poxa, a gente hoje consegue ter mais pessoas bebendo água do poço, quando a gente conversa sobre isso é até uma surpresa pra gente, mas é muito baseado na crença em tudo que a gente viveu, que a gente está construindo. A gente tem uma segurança muito grande na marca Resolve quando a gente fala em expansão. Então hoje, quando a gente senta para olhar para o futuro, é inegável que a gente só pensa em expandir, porque as pessoas que estão com a gente, elas confiam cada vez mais e a gente espera muito desse crescimento com a Resolve. E o interessante, pessoal, é que esse transbordo, né, que a gente está conversando aqui queima no nosso coração. A gente estava conversando hoje, eu e o Benedito, pelo Instagram, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre crescer e possibilitar crescimento para outras pessoas. Isso queima no nosso coração e tem também a questão de confiar 100% na marca. Nós estamos imersos nessa operação e nós não temos dúvidas que qual é o que vocês vão fazer sem... Uma centena de razões. Uma centena. Nós estamos muito comprometidos com essa centena aí e a gente quer fazer muito parte disso. Eu tenho uma pergunta, pra gente começar aí a falar de franquia, resumir aqui uma breve história, que a gente já começou. Vocês são nossos primeiros franqueados. Hoje, estava conversando com 2 empresários, eles perguntaram como surgiu a ideia de franquear. Eu falei, não foi uma ideia, foi um desejo de crescer. Foi uma necessidade, foi um desejo de crescer, a gente só não sabia como. E aí eu fui pro G4, entendemos como que ia, falei de ter encontrado uma pessoa já que era do mercado, que nos deu conselho, encorajou para ir. E o modelo de negócio Resolve era outro, o modelo de negócio de franquia era outro. Então, quando eu voltei de viagem e vocês 3 se juntaram, com o intermédio do Yuri ali pra gente, cara, quero ser um franqueado pra caramba. Então assim, a gente fez um modelo para vocês abrirem logo. Não era um modelo
que a gente tinha em mente para ser feito. Vamos matar o final, né? Mas vocês queriam, então pronto, vai. E hoje, o modelo que a gente fez para vocês abrirem é um modelo que o outro resolve, que deu muito certo. Então, gente, vocês foram validados ali na prática. Mas falando sobre o incentivo, queria que um de vocês só falasse qual era a real condição de vocês naquele momento financeiro e em quanto tempo vocês conseguiram fazer com que aquele investimento retornasse a abrir uma unidade. Eu acho que naquele momento, tentando puxar na memória, né? Parece que faz muito tempo, mas não faz. A gente não olhou para quanto a gente tinha. Falando muito sinceramente, a gente estava imbuído de uma crença muito, muito forte que daria certo. E de fato, a gente era vendedor, né, e gerente, não focado em se tornar um franqueado. Mas a gente, quando veio o estalo, eu estou vendo uma pessoa entrar aqui na empresa, para ser franqueado, a empresa que a gente trabalhou durante 1 ano, por que não a gente, né? E ali virou essa chave na nossa cabeça. Confesso que a gente não estava preparado financeiramente, foi um desafio absurdo. Quem puxou o assunto, Diego? Eu lembro que foi o Eduardo Portugal. A gente lá na Blau E o Yuri meio que empurrando ali e tal. O Yuri colocou fogo. O Yuri viu a faísca e tacou gasolina. E quase que não gosta, né? Yuri gasolina. Dou uma conta como é que foi rapidinho a chave do teu pai pra abertura da franquia. Cara, então, sobre a questão financeira, a gente não tinha, né? Apesar de a gente ter tido um resultado muito bom, eu nunca tinha ganhado, tipo, 7 mil de maneira consistente. E a festa rolando lá embaixo. Gente, estamos ao vivo, aqui gravando, aqui na Pará Negócio. Então, tá rolando venda lá embaixo. Estão comemorando, vai ter barulho aqui. Então, a gente numa conversa falou, bicho, a gente precisa fazer isso, tem que dar esse próximo passo. A gente não tem muito dinheiro. Eu acho que se somar, o Diego tinha tipo 20 mil, o Eduardo tinha uma parte. E aí eu fui atrás, eu era o que tava com menos dinheiro no bolso, né? Eu nunca fui uma pessoa muito planejada financeiramente. Aí eu pensei logo no meu... A Isa dá muita despesa. É importante a gente faltar um ponto. Eu queria... Tá. A gente desandou a vender aqui, gente. Não, se é venda tá tudo certo. Deixa fazer barulho. Eu queria falar sobre 2 coisas. Primeiro, a importância de ter, rapidinho, pessoas melhores, que a gente só tomou essa decisão primeiro pela coragem, por ter pessoas igual o Diego na gestão, e eu sempre falo, ressalto isso pro nosso time. Eu só tive o resultado de 2022 porque eu tinha esse cara do meu lado. Porque aí puxava a barra pra cima. Era uma competição saudável. Era uma competição do meu irmão. Ele vendia 350, tinha que vender 360, e aí a gente foi fazendo a história assim. Então a gente teve um resultado muito bom financeiramente, mas eu não guardei nada. Então teve uma parte daqui, outra dali, e aí eu lembrei do meu pai. Meu pai tinha acabado de sair do emprego, eu falei, pô, pai, eu preciso de dinheiro e tal, a gente vai abrir um negócio, meu pai na hora, pá. E aí um ponto importante, ele me prestou 5 mil. Mas, pô, fez toda a diferença naquela altura do campeonato. Eu lembro que foi o calção que a gente deu lá da primeira loja, cara, 5 mil. E no primeiro mês de loja, meu pai sofreu um AVC. Oh, meu Deus. Poucas pessoas sabem disso. Eu não sabia. E eles vão segurar a ponta lá. Eu passei quase 10 dias sem cabeça, sem emocional para trabalhar, cuidando dele. Ele ficou de cadeira de roda, perdeu, de fato, quase 95% da mobilidade do corpo. Graças a Deus, hoje ele conseguiu se recuperar e ficou só 5% de sequela, né? Então, aquele momento ali foi um divisor de águas. E aí a gente tem que, quando começa a ficar difícil, porque a gente está próximo do próximo nível, né? Então ali foi um start pra gente, a gente baixou a cabeça e começou a trabalhar. Então foi muito desafiador, tanto financeiramente, mas nunca faltou trabalho para esses 3 aqui, principalmente do nosso time. A gente conseguiu implantar essa cultura de trabalho forte, né? E hoje a galera de Ananindeua, sem dúvida nenhuma, tem isso enraizado em seu sangue. Então foi desafiador, mas foi gostoso pra caramba, verdade. A primeira franquia de vocês tem hoje quanto tempo? Foi, já tem 2 anos em fevereiro, né? Vai fazer 2 anos em fevereiro. 2 anos. 1 ano e 10 meses. Vai fazer 1 ano. Tem 1 ano e 10 meses hoje, em fevereiro faz 2 anos. Quando foi então que vocês começaram a realmente ver ali um retorno desse investimento? Pode no 2º mês já. Uau, a gente na verdade estava lembrando que
a gente nunca vendeu abaixo de R$500 mil. E olha, inclusive nós fizemos um planejamento e apresentamos para o Benedito. Como se fosse hoje. Antes de iniciar a loja. Tudo se cumpriu. Jéssica, eu vou te mandar esse planejamento. A gente falou que nos 3 primeiros meses a gente venderia R$500 mil. Vendemos. Acima, inclusive, de R$500 mil. A partir dali, pularíamos para R$1 milhão. 3 meses consecutivos. Conseguimos. No primeiro feirão do ano passado, nós batemos R$1 milhão, não foi? Sim. E depois desses 3 meses de R$1 milhão, a gente pularia para 3 milhões. Olha essa insanidade. Antes nem existia a franquia, a gente já estava planejando vender 3 milhões. E, incrivelmente, nós atingimos 3 milhões com menos de 8 meses de negócio. Foi na Black do ano passado. Sim. Foi com 6 ou 7 meses. A gente vendeu 3 milhões, atingimos a primeira marca de 3 milhões. E tu não perguntou, mas a terceira loja que a gente abriu agora, a gente abriu ela 3 meses atrás, ela ainda não aconteceu a inauguração, mas ela já se pagou. Já tá pagaram o time. A gente contratou um time, ele ficou trabalhando do nosso lado na nossa segunda loja. A loja ainda não está inaugurada, mas a loja já está paga. Sabe o que é legal, Jéssica? A nova safra tá muito boa. A nova safra de vendedores tá surpreendendo. Da segunda ainda. Aí, com 5 meses depois, aí não, dá para abrir a segunda. Foi assim a conversa? Foi quase, foi 5 meses, não, acho que foi 10 meses, né? Foi um pouquinho mais, um mês. Foi ali por setembro a gente começou as conversas, aí em outubro a gente startou. E aí, inclusive, a gente sempre faz isso, né? A gente começa uma nova franquia e sem ponto físico ainda, a gente monta o time e coloca dentro da loja que já existe para trabalhar. E o que aconteceu agora com a loja da Cidade Nova, que está chegando em 4 milhões em 3 meses, aconteceu também com o Guajará. A gente inaugurou o Guajará em outubro, basicamente, abrimos o CNPJ e construímos o time. E no primeiro mês, 1 milhão e 200. Sem loja ainda, sem loja física, né? Então é meio que um histórico da Red fazer isso, né? Abre uma loja, validamos esse modelo. Eu acho. E já fica a dica para os próximos franqueados. É muito bom ter o time novo próximo do que já existe. Cara, conexão, transferência de cultura. Transferência de cultura. Total sentido. Essa é a palavra. Então, quando vocês projetam a abertura de uma nova loja, vocês já contratam um time para garantir e conectam eles. O cara paga a loja com o time. Cara, e é incrível a conexão que cria, pô. Tipo, a galera da Cidade Nova se sente em casa. A amizade, os laços se fortalecem, porque a galera tá ali aprendendo com um cara mais velho. Aí entra um novo, a gente meio que sobe a barra, traz uma pessoa muito boa, que já meio que puxa o cara, é o que eu acabei de falar. Pessoas boas, trazem até, tem vendedor nosso, o cara é muito bom, às vezes falta a gente estimular mais aquilo que ele já tem de potencial. E eu trago uma pessoa boa, coloco do lado dele, mesmo que seja de outra loja, ele sobe a barra. E aí a gente começa a melhorar as lojas envolvidas, não é só uma que cresce, são as outras que Entendi. E é até interessante isso, porque os novos motivam os antigos, né? Tem muita gente que tá ali naquele marasmo, tentando bater sua meta mínima, e quando vê um novo, em uma semana, vendendo 200 mil, acorda quem tá... Mas como que ele acabou de chegar, tá fazendo, e eu tô aqui um tempão. Não, isso é sensacional, isso nos motiva muito. E vocês acham que essa pegada de vocês de venda, vocês conseguem ali do time de vocês dividir muito bem? Eu queria entender como é que funciona. Aqui, por exemplo, o casal. Mas a gente sabe que sociedade é o casamento, né? E aí, como é que vocês se dividem isso dentro da franquia de vocês? Nós decidimos lá atrás que a gente faria um casamento, nós três. E é impressionante olhar, porque sociedade é muito difícil, né, gente? Mas inclusive tu tinha tido sociedades frustradas no passado, né? Você entrou em sociedade. E eu já entrei, meu Deus. Mas com os meninos é uma coisa divina, né? E as nossas esposas, elas estão 100% comprometidas hoje com o nosso crescimento, nos apoiam, sabe? No início, elas seguraram muito a barra pra gente hoje. Tá focado aqui. A gente tá aqui nessa loucura, tentando gritar aqui, mas até desculpa se a gente tá gritando aqui no microfone. É ao vivo, galera. É ao vivo. A venda é mais importante. Mas hoje eu olho pra trás com gratidão quando eu penso nelas. Elas foram esteio pra gente, sabe? A gente tava imerso na operação
contando muito com o apoio das nossas esposas e elas trabalhando, nos ajudando mentalmente, segurando a barra em casa, na família. Hoje elas estão colhendo o fruto junto conosco desse crescimento, porque não tem como pensar nesse crescimento sem as esposas. Legal. E pra gente é muito gostoso lembrar que nós temos hoje uma sociedade que ela se respeita muito, tá? Hoje a nossa base ela é baseada pelo respeito e pela admiração. Quando eu olho para Juan, para Eduardo Portugal, eu me sinto privilegiado de tê-los no meu lado. E eu imagino que essa recíproca seja inclusive entre elas. Sim. Senão não haveria 5, né, Benedito? Verdade. 5, 6. A sociedade, acho que tem 2 princípios, né? Primeiro, completariedade ali de skills, de habilidades. E segundo, financeiro. Acho que o nosso vai além disso. Acho que vai muito dos nossos princípios também. Muito. A gente pensa muito igual. Muito. A gente tem coisas que a gente não abre mão. Então, isso nos fortalece cada vez mais. Porque existem momentos difíceis também entre nós 3. Tem momentos que eu Inclusive, passo são 2, 3 muitos. dias sem falar com o Diego. Tem vezes que eu faço 2, 3 dias sem falar com o Eduardo. Mas os nossos princípios e as nossas visões são tão alinhadas. Depois a gente entende que aquilo faz parte do processo. E é porque a gente está avançando daquilo que está acontecendo. Não é pelo contrário. Sim. Né? É o estresse do crescimento. E a gente tem que saber lidar com isso. E a gente sabe lidar. Então é tudo bem alinhado. A gente conseguiu, depois de muito tempo, inclusive, separar muito bem os setores. Hoje a gente sabe exatamente o que cada um faz. E a gente consegue ter confiança em quem está à frente. Essa é a parte mais gostosa. Então, é desafiador, mas é muito prazeroso também a gente vivenciar isso aí. Tem muito respeito, Jéssica, muito respeito. Tem brigas também, como num casamento, mas sabe quando o casal briga, conversa de noite, no outro dia tá tudo normal? Funciona muito isso com a gente. E eu acredito que se não fosse dessa forma, não estaríamos indo para a 5ª loja, não teríamos essa projeção de crescimento no ano de 2025. E isso é muito bom. Hoje a gente entende o setor de cada um e o máximo que cada um dá para o outro é um palpite. Perguntar o que você acha disso aqui no teu setor. Sem, sabe, se intrometer, sem ser tão invasivo, mas aconselhar. Eu acredito que isso daí faz com que o negócio seja longevo, né? Duradouro. É como eu falei, a gente consegue ver um crescimento, um amadurecimento, né? E eu acho que isso é só com o tempo. A gente entrevistou ontem o Breno do Sushi Rui Barbosa e falou uma coisa... Sushi Vou Levar, né? Uma coisa muito legal que ele disse assim: a minha sócia, eu não aceito abrir outro se não for com ela. Ela pode ficar com raiva, vai dormir e amanhã a gente conversa. Não, eu não aceito abrir outro com você, eu não vou sozinho, gente. Não aceito que você saia. A não ser que realmente você diga pra mim, olha nos meus olhos, olha, eu não aguento mais isso aqui. Não faz sentido, não quero. Não quero outra pessoa, não quero. E são amigos, não são casal. É. Então eu acho que é isso, é o respeito, é a admiração. Ontem um assunto, eles já fizeram terapia de casal. Cara, gente de uma psicóloga, comigo a dica. Quando uma vez tinha uma psicóloga, pagar uma terapia de casal para falar sobre o relacionamento deles como seres. Muito bom. Essa bola 5 dias atrás, né? Claro, Um relacionamento, e isso é sério. A gente precisa tratar isso de verdade. Porque se a gente fala de sociedade e de futuro, a gente tem que se conhecer como pessoa. Claro. Né? O Jonathan trouxe uma coisa lá no início desse ano. Eu te confesso que eu achei um pouco... acho que não precisa disso não. Ele propôs que a gente, como sócios, fizéssemos uma viagem juntos. E a gente falou, não, pra quê? Ele falou, cara, é importante a gente sair do ambiente de trabalho e entender se as ambições pessoais estão alinhadas, convergindo para o mesmo objetivo. Isso não se conversa dentro da empresa, isso se conversa no ambiente. Isso é tempo de mesa, mas na verdade isso aí é tempo de viagem já, né, que ele já tá propondo. Mas é muito bom isso. Vamos fazer uma viagem pra gente, cara, ver se a gente continua tendo os mesmos gostos, continua tendo os mesmos alinhamentos de vida. Os planejamentos de vida, a ambição de vida, cara, tá a mesma coisa. Queremos ir pro mesmo lugar, que se tiver alinhado, as brigas vão acontecer, mas é muito mais fácil lá trazer pro eixo e se reorganizar. Hoje, como a Jéssica falou, hoje é mais simples comprar uma unidade da Resolve, porque a gente tem dezenas de DRE aí para mostrar que o negócio é lucrativo. Apesar de vocês abrirem uma unidade e
e nem inaugurar. 3, 4 meses já pagou ali a obra, mas enfim. Mas a gente vende o projeto Resolve de 18 meses de payback. A gente é muito conservador nisso, porque o fator decisivo do resultado é a ambição do franqueado. É o fator humano, né, Benel? Fator Não é humano. o fator negócio, business. É o fator humano. Então a gente conversa muito com a Jéssica, a gente morre de medo de vender uma franquia para alguém que não tem ambição, Diego. Verdade. Já pensou alguém que não quer crescer? Alguém que não quer crescer não faz prosperar na vida de outras pessoas também. Então a gente tem muito receio disso, entendeu? Agora falando de negócio, o que vocês fariam de diferente hoje se vocês tivessem, cara, caíram na mesa aqui, Uau! caíram na mesa aqui com o Benedito e eu tô convencendo vocês a abrir uma unidade. Mas vocês já têm a experiência que vocês têm. O que vocês fariam de diferente para ter resultado mais rápido? E para quem tá ouvindo e pensa em comprar também, para esse cara já saber que tem que entrar com isso. Eu andando vestibular, começa aí. Tem um ponto que a gente tentou muita coisa, né, quando a gente abriu a primeira. A gente primeiro tentou vendedor externo, né? Modelos de venda ali. Tentamos modelos de venda diferentes. Eu acho que hoje eu iria certeiro no que já deu certo pra gente. O que a gente vem falando que é o que já dá... vem falando há muito tempo. A gente começou com uma ideia, testou, outra ideia, testou e no fundo voltamos para que a gente já falava há muito tempo. É verdade. Que é ter pessoas próximas, um supervisor bem treinado, aliado com a nossa cultura, muito parecido como a gente pensa, e um time processual, um time aliado com a cultura da Resolve, um time com essa energia. Isso não pode ser deixado de lado. Não tem como um time da Resolve não ter essa energia, ele tem que estar conectado. Então eu focaria muito no modelinho que a gente já tem hoje. Feijão com arroz, tá? Não perderia meu tempo tentando criar uma roda que já existe, né? Eu acho que a gente no início testou coisas tentando criar uma roda nova, mas é o feijão com arroz. Ser muito prático com isso. Eu acho que o resumo disso aí que tu falou seria não economizar no material humano. Exato. A gente no início optou em fazer sem ninguém CLT por conta primeiro do investimento, que seria muito alto, e a gente estava pisando ali meio que numa terra um pouco desconhecida, com muita crença, mas sem saber, sem ter mapa, né? A gente só ia descobrir no meio do caminho. Então acho que o resumo disso que tu falou seria não economizar em material humano. Entender sim que pessoas boas já no teu início, elas vão economizar muito tempo e principalmente dinheiro, né? Então acho que o novo franqueado deve olhar para captação de talentos, captação de pessoas com um pouco mais de carinho. Com pouco não, com muito carinho. Porque se você trouxer uma pessoa errada, ela pode atrasar 6 meses do teu negócio. Uau. Então a recuperação ela passa a ser um pouco mais longa, né? Do capital, no caso, o payback. Já não seria 18 meses, já seria 24 meses. Então eu acho que a minha dica seria essa: traz pessoas boas, não economiza no material humano. E isso tem um custo, e eu tô falando desse custo financeiro mesmo. E tem um detalhezinho para finalizar: nunca pare de recrutar. É uma coisa que muito importante. Pode. Quem chega na Resolve hoje, você é um eterno prospectador de gente boa, mapear gente do mercado, pessoas que a gente basicamente na Resolve já encontrou um perfil que funciona. Nunca pare de buscar pessoas novas para o seu negócio. A gente todo dia é surpreendido e ananindeua com uma pessoa boa. É verdade. Né? Todas as semanas entram pessoas novas que nos surpreendem. E se eu pudesse voltar lá em 2023, em fevereiro, eu acredito que naquele momento nós estávamos muito no operacional. E eu acredito que quando o líder está muito no operacional, ele meio que trava novas lideranças ao redor dele. Então talvez se nós estivéssemos um pouco mais gerindo ali aquela galera para que eles crescessem também, o nosso crescimento ele teria sido muito mais acelerado. Então, por muito querer centralizar as coisas em mim, no Juan, no Diego, talvez travou lideranças ali que poderiam elevar o nosso negócio mais rápido. Nos trouxe até certo ponto, né? Mas a gente precisava... Bateu no teto, A gente bateu no teto ali e quando a gente fala bater no teto, às vezes não é nem de capacidade, é bater no teto de tempo, né? Sim. Por exemplo, o Benedito poderia continuar gerindo o time quando ele contratou o Diego. Não, eu sou comercial, pô, eu sei vender, eu vou continuar gerindo o time. Mas ele falou, não, eu tenho coisas mais importantes, é melhor. Eu tenho uma pessoa que vai ter possibilidade de crescimento aqui, vai ter carreira, trago uma pessoa para somar, complementa as minhas habilidades e eu começo a ter tempo para pensar na expansão. Talvez aquela decisão foi a virada de chave.
Acho que quando você trouxe um gestor para dentro do negócio, teve mais tempo de pensar na expansão e o resto é história, né? Aconteceu o que aconteceu aí. E essa postura, Diego, de não buscar atalho, eu queria muito que todos os franqueados escutassem, mas mesmo você falando, ele ainda vai procurar. Quase todos buscam, é quase que natural. Ele acha que você tá errado e ele tá certo. A pessoa que chega de fora, ela ainda carrega dentro de si uma esperança dela ter uma fórmula mágica. Exatamente. Faz parte do processo dele, esse detalhe. Eu falei essa semana, inclusive hoje pro vendedor e essa semana pro supervisor. O grande segredo, o grande calo, muitas das vezes, de quem tá correndo em cima de uma esteira em busca do sucesso, basicamente, é que as pessoas passam a ser muito céticas. Já a pessoa de sucesso, ela tem algo em comum. Ela é ingênua. Dá para perceber? A pessoa de sucesso, ela acredita muito mais do que o cético, que acha que tem uma fórmula, tem um jeito mais fácil de chegar. Verdade. Então o cético, ele começa a se prejudicar porque ele começa a duvidar. Sempre tem um ponto de interrogação, tem um se ou um mais. Mas e se for outro caminho? Mas se tiver errado? Mas se for... Cara, vai, mete a cara e vai. Se tem alguém que já fez e tá te falando, só acredita e vai. E hoje na Indeu a gente vive isso. As pessoas que não se questionam são as que têm resultado. As que se questionam demais patinam e não conseguem ter constância. Sabe ouvir. Então, franqueado que tá chegando, nunca pare de recrutar. Escute o que a gente vai falar, porque a gente já validou, já brigamos, já tem um caminho. Hoje o Grupo Red termina o ano faturando quanto? A gente está na casa hoje de chegando em 28. A nossa meta era 35. Aí a gente fez alguns ajustes, aí ia chegar em 33. 33 milhões. Cara, pouquíssimas empresas têm esse nível de faturamento, cara. Então, assim, com 3 unidades, e aí uma nem inaugurou a última, né? 33 milhões. Acabamos de acertar a abertura de uma 4ª e a gente está levando o Grupo Red para o novo estado. A gente está indo para o Ceará. É importante para a gente, como empresa, ter vocês lá. Imagina os franqueados que vão estar naquela cidade, vão ver esse time. Cara, esse time, ele fez parte da construção dessa cultura de resultado, dessa cultura. Então, para a gente é extremo orgulho, leva segurança para os franqueados que estão lá, que vocês tornam-se referência. Só terminando um ponto da analogia de time, essa semana eu gosto de analogias, eu gosto de comparar as coisas com a outra, trazer uma história. E aí eu gosto muito e falo sempre que recrutamento nunca pode parar. O time comercial é como banho. Como banho. Você não toma banho porque você está cheirando mal. Você toma banho para não cheirar mal. Você antecipa um problema. Time comercial, você não pode recrutar só quando der merda. Você tem que recrutar sempre para não dar um problema. É a mesma analogia. Time comercial você tem que recrutar sempre. Mas as pessoas acham que elas só vão ter um trabalho uma única vez e esse time vai levar ela até o ponto. Cara, não é fórmula mágica. A gente não descobriu essa receita ainda. Eu acho que nunca vamos acontecer. Então, esse trabalho não tem receita, é trabalho. Sim. Sobre a nossa expansão, Benedito e Jéssica, é muito importante vocês saberem isso da gente. A gente tem um pouco da dimensão do que a Red representa para a Resolve. E quando a gente fala de expandir para o Nordeste, a gente sabe do que é a Red chegar lá, levando tudo que a gente construiu daqui, toda essa cultura que a gente viveu, e isso arde no nosso coração também. Essa responsabilidade com a marca Resolve, ela não se limita na Red. A gente, quando sonha, a gente pensa inclusive nos novos franqueados. É pra gente prazeroso pensar que pessoas vão se inspirar na gente. E quando a gente pensou em ir pro Nordeste, a gente já começou, meu Deus, eu fico imaginando a gente construindo em parceria com os novos franqueados que vão chegar. A gente já pensa em construir sistema de treinamento junto com eles. A gente sabe... Escola de líderes. Escolas de liderança. E esse respeito com a marca é muito importante que vocês ouçam da gente. Quando a gente pensa em expandir, a gente sabe o que a gente está levando. Não é a Red Solar, é a Resolve, porque a Resolve, antes de qualquer coisa, ela é a nossa escola formadora, né? A gente é Red porque a gente se juntou para crescer. Mas a gente, antes de qualquer coisa, a gente é Resolve. Não sabemos fazer outra coisa, né? Há 2 anos que a gente respira esse negócio. Então, é um compromisso que a gente assume com os novos franqueados e com vocês. Dessa centena de
Acertei centena de... Uma centena de razões. centena de razões. A Red quer fazer parte de quase todas possíveis que a gente puder. Cara, obrigado, meu irmão. Muito obrigada. Eu acho que eu ficaria aqui um tempão. Tem um monte de pergunta ainda, mas a feira já acabou. A feira já acabou. Tu vai fechar ali no da luz. Estou muito confortável conversar com vocês. Eu acho que esse final aqui é muito da gente levar para você que já é franqueado ou um futuro franqueado, esse apoio que existe, né? Essa abertura de saber que a gente aqui não está guardando nenhuma fórmula mágica, nenhuma franquia está guardando algum segredo ali dentro. Não, muito pelo contrário, está aqui para se ajudar, fomentar cada vez mais o mercado, porque a gente sabe que todo mundo sai ganhando. Então, muito obrigada Obrigado, por gente. essa meia horinha de tanto conhecimento. A gente tem que voltar com esses podcasts por mais tempo, que vocês fazem muita falta. Muito obrigada por você que está acompanhando a gente. Espero que você tenha aprendido muito. Que deu para aprender, né, Benedito? Com certeza, você está diante de um dos melhores empresários, maiores gestores de umidade que esses meninos fazem aqui. É surreal, a nível Brasil. Parabéns, gente. Obrigado, gente. Junto. Obrigado. Boa noite. Fechamos a Feira Paranegócio com sucesso no segundo dia. Até mais. Tchau, tchau.